Olá, aqui é a Fuinha, professor de Química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento de uma pilha. Então, rapidamente, pilha, você sabe por que tem esse nome? Então, por volta de 1800, Alessandro Volta empilhou moedas de metais diferentes e entre essas moedas ele colocou um algodão mergulhado numa solução de água com sal e ao ligar as extremidades desses metais, essas moedinhas de diferentes metais, ele percebeu que tinha a capacidade de acender uma lâmpada, por exemplo. Esse invento, essa invenção de Alessandro Volta foi considerado muito importante na época e foi chamado de pilha, porque ele empilhou essas moedinhas de metais diferentes. Então, o que nós falamos de pilha hoje? O que você deve saber sobre pilha? Então, neste momento, a gente vai comentar o funcionamento de uma pilha, como a gente monta, quais são os conceitos que você deve conhecer para poder se preparar bem para as provas de modo geral. Então, vamos lá. Vocês sabem que a gente está falando das reações de oxirredução. E as reações de oxirredução são reações que ocorrem com transferência de elétrons. Lembrando, transferir elétrons, toda vez que tem uma alteração de elétrons, ocorre mudança de NOx. Quando um elemento perde elétrons, ele sofre uma oxidação e o NOx dele aumenta. Quando um outro elemento recebe elétrons, ele sofre uma redução e o NOx dele, a carga dele diminui. Muito bem, pilha é um processo de oxirredução que ocorre de forma espontânea ao ser colocado um metal em presença de outro, como as moedinhas de Alessandro Volta, de uma maneira espontânea, então espontaneamente, a transferência de elétrons. Então é uma reação espontânea de oxirredução e o que é muito interessante para a gente, eu uso uma pilha para quê? Para poder gerar energia e eu aproveito essa energia elétrica em diversos aparelhos eletrônicos, por exemplo. Muito bem, então nós temos aqui, de uma maneira simplificada, que pilha é então um processo, uma reação espontânea de oxirredução que vai ser chamado de gerador de energia, pois vai produzir energia elétrica. E outra coisa interessante, qual é a diferença de uma pilha e de uma bateria? Praticamente nenhuma. Pilha é um esquema só, uma célula só. E uma bateria é uma sequência de pilhas, ok? Então, o que você deve saber? Primeiro, o que tem dentro de uma pilha? Como funciona uma pilha? Então, uma pilha, a gente começa pensando assim, que você deve saber, que ela é dividida em duas partes, que eu chamei aqui de semipilhas. Semi-metade, pilha, então é a célula eletroquímica. Então essa metade, essa semipilha, também pode ser chamada de eletrodo ou ainda semicélula. Semicélula também aparece. Então eu tenho duas partes. Em uma delas, essa semipilha vai ter a oxidação, vai ocorrer, então a saída dos elétrons, e a outra metade da pilha, o outro eletrodo, a outra semicélula, vai ocorrer uma redução. O que a gente deve ter em cada semipilha? Um conjunto de coisas. Um metal e, além disso, esse metal deve estar mergulhado em uma solução que tenha cátions do próprio metal. Então, pilhas nós temos de diversos tipos. Tem uma pilha comum, tem uma pilha alcalina. Então, o que vai variar de uma pilha para outra são os materiais que são utilizados. Então, eu tenho os metais, lembra do Alessandro Volta, das moedinhas intercaladas, de dois metais diferentes? Eu posso ter esses metais de diferentes tipos. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui uma pilha usando uma semipilha, uma metade, uma parte dela com o metal zinco e a outra semipilha com o metal cobre. Quando a gente tem essa pilha com metais
zinco e cobre, essa pilha ela foi chamada de pilha de Daniell, ok? E o que mais eu disse que era importante saber? Que além do metal, eu deveria encontrar cátions do mesmo metal dentro de uma solução. Então, olha lá, vou pegar uma barrinha de zinco, vou mergulhar em uma solução, por exemplo, de sulfato de zinco. Pode ser sulfato de zinco, nitrato de zinco, carbonato, alguma coisa, não é o ânion a parte principal. O principal é o cátion, que tem que ser do mesmo tipo do metal utilizado. Metal NOx 0, cátion tem carga positiva. Como eu usei aqui o sulfato, que é -2, esse zinco tem carga mais 2. A outra parte da pilha, temos um metal cobre mergulhado, metal NOx 0, substância simples, mergulhada em uma solução de sulfato de cobre 2. Já que o sulfato é -2, este cobre é mais 2. Então eu tenho metal mergulhado em uma solução que tenha cátions do mesmo material, do mesmo metal. E como que a gente monta isso? Então, a montagem de uma pilha nós fazemos através de uma cuba eletrolítica, esse recipiente. Dentro deste recipiente, então eu coloquei aqui de um lado uma solução de sulfato de zinco e mergulhei a barrinha ou metal zinco dentro desta solução. Então eu tenho metal e solução. Do outro lado, eu peguei a barra, o metal cobre e mergulhei em uma solução de sulfato de cobre 2. Entre as barras, a gente deve conectar um fio elétrico para poder ver se isso gera ou não energia. Temos aqui uma lâmpada, mais ou menos como a história de Alessandro Volta. Só que ele tinha moedinhas intercaladas, fio de uma ponta a outra e uma lâmpada que acendeu. Só que no lugar de termos moedinhas e essa energia durar pouco tempo, então Daniell fez uma montagem desse sistema de uma maneira um pouquinho diferente. Pegou uma barra de metal zinco, uma barra de metal cobre, não moedinhas intercaladas, e funcionou por um tempo maior. Além disso, entre as soluções, eu tenho um tubo chamado de ponte salina. Esse tubo, dentro dele, nós encontramos uma gelatina com sal. E depois nós vamos entender para que serve essa ponte salina. Uma outra possibilidade é no lugar de termos duas cubas separadas, como essas que a gente tem aqui, é ter um único recipiente dividido ao meio por uma parede porosa. Também funciona. Essa parede porosa teria a função dessa ponte salina. Então, ao ligarmos os dois metais de zinco e cobre através de um fio, espontaneamente começa a ter uma transferência de elétrons, e essa transferência de elétrons é percebida porque a lâmpada acende. Então, ao acender a lâmpada, há com certeza absoluta que há transferência de elétrons. Muito bem. Depois de um certo tempo de funcionamento, percebe-se que numa pilha de zinco e cobre, a barra de zinco começa a ficar corroída. Ela diminui de tamanho, ela sofre um desgaste. O que significa essa corrosão da barra de zinco? Isso significa dizer que o zinco está sofrendo uma oxidação. Então, os elétrons estão saindo do eletrodo de zinco e esse processo de oxidação dá o aspecto ao metal de corrosão.
corrosão. Então, toda vez que a gente tem um metal e ele corrói, ele fica, que ele oxida, ele fica corroído, ele vai desgastando, igual um bombril, quando a gente usa, ele fica esfarelando, quer dizer, ele oxidou. A oxidação, como a gente sabe, sempre que oxida, ocorre uma mudança de inox e o inox aumenta. Então, o metal zinco, ao sofrer uma oxidação, vou colocar já esse processo numa semi-reação. Olha o que vai acontecer com ele. Ele tinha um NOx zero. Toda vez que eu coloco o metal, o NOx é zero, a substância é simples. Vou colocar o estado físico por ser uma barra, estado sólido. Ao perder elétrons que vão sair pelo fio, ele é transformado em cátions que estão na solução. Então, o NOx aumenta para a carga mais 2. Então, toda vez que ocorre uma oxidação, o metal se transforma em solução. Então, ele começa a desgastar, e a solução, com o passar do tempo, vai ficando cheia de cargas desses cátions que são produzidos. Como oxidar significa perder elétrons, o zinco zero, para ficar com carga mais 2, ele perde 2 elétrons. Então, neste eletrodo, o zinco sofreu a oxidação, os elétrons foram perdidos, passaram pelo fio, e este metal que sofreu a oxidação, ao oxidar, ele fica com um aspecto corroído, pois ele se transforma em cátions dentro da solução. Vamos ver o que acontece do outro lado. Do outro lado, lá no eletrodo de cobre, os elétrons estão chegando. Então, vamos pensar assim, elétrons são negativos. Se eles são negativos, depois de um certo tempo, eu tenho cargas negativas nessa barra de cobre. E essa barra de cobre, esse metal cobre, está mergulhado numa solução que tem essas cargas positivas. Os cátions cobre mais 2, que estão dentro da solução, então vou colocar em solução aquosa, vão receber esses elétrons que chegaram através do fio condutor, e ao receberem esses elétrons, esses cátions cobre irão se transformar em cobre zero. Então, zera a carga, o NOx desse cobre mais 2. Ele deixa de ser cobre mais 2, então ele deixa da solução e se transforma em cobre zero. Cobre zero é metal. Então, ao contrário do processo de oxidação, a lâmina, o metal que sofre uma redução, que está recebendo esses elétrons, com o passar do tempo, a lâmina vai aumentando de tamanho. Então, olha só quantas coisas a gente já está falando no processo, nesse funcionamento de uma pilha. Bom, toda vez que eu tenho um eletrodo que ocorre a oxidação, o que eu devo pensar? Que o metal que oxida, o metal sofre uma corrosão, diminuição, e os cátions da solução, eles aumentam. Se o metal diminui, os cátions aumentam. Então, a solução, ela fica mais concentrada, quer dizer, aumenta a quantidade dos cátions. Então, a solução ficará mais concentrada. Já do outro lado, na outra semipilha, semicélula ou eletrodo, que está ocorrendo a redução, o que aconteceu com o metal? Olha, começa a aglomerar aqui, ó, cátions. E aí eles vão se transformando em metal. Então, o metal é zero, não tem carga. Quando
Ele aumenta. Então, aumenta, sofre uma deposição de metal no eletrodo que ocorreu a redução. Agora, os cátions que estavam na solução, aqueles cátions cobre mais 2, eles vão se transferindo para o metal, então esses cátions vão diminuir. Então, na redução, o metal aumenta e os cátions diminuem. Então, a solução fica com menor quantidade de cátions. Então, ela sofre uma diluição, uma diminuição na concentração desses íons. Certinho? O que mais que a gente deve saber em relação a pilhas? Nós fizemos os dois processos separados. O que aconteceu na redução, o que aconteceu na oxidação, chamadas de semi-reações. Agora, se eu quiser saber a reação global da pilha, eu vou englobar, eu vou somar essas duas semi-reações. Aí nós temos a reação global da pilha, que também pode ser chamada de reação espontânea ou só a reação da pilha. Olha, faça para mim a reação da pilha. É a reação global. Eu tenho que fazer oxidação, redução, somar até a global. Isso é o processo da pilha inteira, certo? Com cuidado. Toda vez que a gente faz a reação global da pilha, que eu vou somar as duas semi-reações, tem transferência de elétrons. Alguém perdeu elétrons, alguém recebeu elétrons. E isso tem que estar sempre em igual quantidade. Então, antes de somar as duas semi-reações, eu devo olhar se os elétrons perdidos e os elétrons recebidos estão com igual número. No meu caso, sim, eles estão. Perdi 2, aqui recebeu 2, então eles serão cancelados. Fluinho, e se não tiver? Se não tiver, você arruma isso. Você vai multiplicar as semi-reações se, por acaso, o número de elétrons que um perdeu não está igual ao número de elétrons que o outro processo recebeu. Certo? De que maneira? Sempre multiplica invertido. Como assim? Não entendi? Vamos dizer que aqui seja 1 elétron e lá 2. Não está igual. Então, sempre inverte. 2 aqui se multiplica a equação de baixo. 1 daqui multiplica a equação de cima. Se aqui em cima tem 2, aqui embaixo tem 3. Multiplica invertido. 3 de baixo joga em cima, multiplica a equação inteira. O 2 de cima joga embaixo, multiplica a equação inteira. Aí sim você pode somar. Então não podemos deixar elétrons perdidos e recebidos em quantidades diferentes. Bom, como eu tinha aqui o mesmo número, só preciso somar. Somar significa, primeiro, eu tenho aqui o zinco, 0, que é o metal, estado sólido, mais, vou até colocar com corzinha diferente, o cobre 2, solução aquosa. Do outro lado, isso vai produzir zinco mais 2, solução aquosa, mais cobre 0. Essa é a reação global da pilha. Mas, muitas vezes, nós vamos representar esse processo de uma maneira um pouquinho mais simples. No lugar de colocarmos essa reação global, nós podemos ter a representação da pilha. A representação da pilha existe uma regrinha, uma ordem. Primeiro você coloca a oxidação, o que era o que formou, e depois você coloca a redução. Não entendi, fluido. Assim, ó. Oxidação, o que era? Zinco, 0, sólido. No lugar de seta com elétrons, eu coloco só uma barrinha. O que formou? Zinco mais 2. Esse é o processo da oxidação. 2 barras. Aí eu faço a mesma coisa, só que para a redução. E tem que ser nesta ordem. Então, primeiro na frente vem o cobre 2, que irá reduzir em solução aquosa. Barrinha vai se transformar
em cobre 0. Então, isto é representação da pilha. Completando os nossos conceitos iniciais, já sabemos como montar uma pilha. A diferença de uma pilha e outra só vai ser o quê? No lugar de usarmos zinco e cobre, serão outros metais, mas o processo é sempre o mesmo. Semi-reação de oxidação e redução global, representação da pilha. Falta falar mais alguma coisinha. Lembra que nós já falamos, inclusive hoje, aqui, nesse momento, que processos de oxirredução significa oxidar e perder elétrons, reduzir e receber elétrons. Quem perde, oxida, quem recebe, reduz. A gente já comentou isso. Aqui a gente vai ter outros nomes importantes, além de usarmos os nomes, os termos oxidação e redução. O que mais? Novidade. Aonde ocorre oxidação é chamado de ânodo da pilha. Então, essa semi-reação de oxidação pode aparecer também como reação anódica. Faça a semi-reação anódica, então isso aparece. E aonde ocorre a redução é chamado de cátodo da pilha. Então, semi-reação catódica, semi-reação anódica, no lugar de oxidação e redução. Todos sabemos que numa pilha, quando a gente vai encaixar, colocar uma pilha num equipamento eletrônico, a primeira coisa que a gente olha, observa, cadê o polo positivo e negativo para encaixar bonitinho? O que são polos dentro aqui da pilha? O polo negativo é o lugar que tem a saída dos elétrons. Portanto, é o lugar que ocorre a oxidação. E o polo positivo é o lugar que vai atrair os elétrons. Ele é positivo, então ele puxa elétrons que são negativos. Então, polo negativo oxida, polo positivo é o lugar que reduz. Então, agora nós temos mais ainda algumas informações. Além dos conceitos de oxidar e reduzir, já sabemos agora de ânodo e cátodo, polo positivo e polo negativo. Para guardarmos melhor esse ânodo, cátodo, oxidação e redução, é muito comum a gente gravar assim, ó. Não se esqueçam. CRAU. O CRAU, a gente guarda que o cátodo é redução, o ânodo é oxidação. E isso nunca vai mudar. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Muito bem. Vocês se lembram que eu falei no comecinho do meu vídeo que tinha essa ponte salina e depois eu iria contar para que serve isso? Muito bem, chegou essa hora. Ponte salina. Por que você está aí, bonitinha? Você está aí para quê? Para enfeitar? Não. A situação é a seguinte. Depois de um certo tempo de funcionamento da pilha, se a gente pensar nas soluções, a solução que ocorreu à oxidação começa a ter um excesso de cargas positivas, do zinco mais 2. Por quê? Esse zinco mais 2 está sendo formado, então começa a ficar com muita carga positiva desse lado. Já na solução que ocorreu a redução, as cargas positivas, que são ali do cobre 2, quando elas vão se transformar em metal, essas cargas elas vão diminuir. Então, há uma diminuição das cargas positivas. Então, vejamos, a solução aonde do eletrodo, onde ocorre a oxidação, com o passar do tempo, vai ter um excesso das cargas positivas, porque sulfato vai continuar sempre igual. Isso aqui, se eu tivesse 10 formuletas do sulfato, eu continuaria com 10. Tá vendo que aqui não sofreu nem oxidação nem redução. Então o ânion, ele não é ele que vai participar, é aquele carinha que não vai mudar o NOx.
Então você não deve se preocupar muito com o ânion, mas sim com os cátions. Numa solução há um aumento das cargas positivas dos cátions. Então essa solução vai ficar muito positiva. Vou bagunçar aqui um pouquinho a minha lousa, ó. Positiva, 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 positiva. Um monte de cátion sobrando. Na outra, o cobre 2, ele vai diminuir, porque ele vai receber os elétrons. Então, se diminuir as cargas positivas, eu tinha, por exemplo, aqui no início, 10 cargas positivas, 10 negativas. Se isso aqui diminuir, vai ficar com muita carga negativa sobrando na outra solução. E isso faz com que essa pilha ela pare de funcionar mais rapidamente. Por quê? Porque eu tenho um excesso de cargas positivas numa solução, um excesso de cargas negativas na outra solução, e isso não é muito legal. Então a ponte salina, ela tem exatamente essa função: permitir a passagem de íons que estão em excesso nas soluções. Então, os íons positivos, os íons negativos em excesso podem passar através da ponte salina. Certinho? Então, essa pilha que a gente acabou de mostrar para vocês, com eletrodos de zinco e cobre, com todo o funcionamento dela, é chamada de pilha de Daniel, que é a pilha mais falada nas provas quando querem fazer uma questãozinha sobre esse assunto, pilhas e baterias. Nesse primeiro momento, vocês tiveram os conceitos iniciais de pilha, como que uma pilha funciona, o que acontece. Agora, depois a gente consegue falar algumas coisas mais, aprofundar, mostrar a energia, mas esse fica para um próximo momento. Até breve!